Manda um oi pra minha mãe Ellen. A Patrícia, ela gosta muito de você. Obrigada. Ellen, um beijo. Ellen, mãe da Patrícia. Olá, boa tarde. Tudo bom, pessoal? Oi, oi. Deixa voar. Que lindo o seu Instagram. Olá. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho mais pra gente começar a falar. Vamos ver se chega pelo menos aí umas 20, 25 pra gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Aproveita então para compartilhar, pra gente alcançar o maior número de pessoas aqui pra gente iniciar. Tudo bom, Renata? Boa tarde. Oi, oi. Aqui deu uma esquentadinha, a gente já fica um pouco mais animada, né? Tava muito frio. Olá! Tudo bom? Oi, Flávia! Sou a Esté, mãe do Felipe. Ai, que lindo! O seu Insta é o Deixa Voar. Esté, lindo o seu Insta. Daisy, bem-vinda. Olá, boa tarde. A Jane chegando por aqui. Vamos ver se a gente chega aí pelo menos a umas 20 pessoas e a gente iniciar, tirar as dúvidas de vocês sobre esse processo do foco e da concentração, que acaba estando conectado ao processo de memorização, tá? Processo de aprendizado, essa parte neurológica que é tão importante e que por vezes a gente não se apercebe de quantos processos químicos, neurológicos estão acontecendo ali durante a nossa leitura, durante uma conversa, durante um processo do dia a dia, a gente não se apercebe. Jane, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Que legal! Longe, hein? Fomos longe. Eu estou no Mato Grosso do Sul, então bem longe. Que bom falar com vocês. Ó. Vamos lá, pessoal, ajudem aí, compartilhem a live, avisem o pessoal, eu vou avisar aqui no Telegram pra gente começar. Tirando as dúvidas de vocês, vocês me mandaram muitas perguntinhas na caixinha de pergunta, vou respondê-las, tá? Amanda, olha, Manaus. Olha, pessoal, que legal ler de onde vocês são. Muito bom. Muito bom, pessoal. Olá, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Eli. Suzana, boa tarde. Pessoal, o que a gente entende por foco e por concentração, né? O que a gente entende sobre essas duas palavrinhas? Geralmente, a gente tem a ideia de que quem tem foco e concentração não se distrai, né? A gente tem essa percepção, assim, na nossa mente de que quem tem foco não se distrai. Mas eu vou contar para vocês hoje, de forma bem simples, né? Talvez a gente faça uma aula um pouco mais densa sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante. Mas, na verdade, o nosso cérebro, ele faz vamos dizer assim, um revezamento entre se focar e distrair. Focar e distrair. Essa flexibilidade entre essas duas ações é que nos dá essa capacidade neurológica de aprender, compreender e ao mesmo tempo estar atento. O fato de focar apenas não garante que eu esteja atento a tudo que está acontecendo.
Eu vou dar um exemplo para vocês enquanto o pessoal está chegando, que se passava e hoje os neurologistas, né, a neurociência, traz pra gente que esse processo que hoje ocorre no nosso cérebro ocorreu de forma de seleção natural, como forma de seleção natural na nossa procriação, né? Então, eles contam, né, falam que imagine só um caçador, né, focado na sua presa, em abater a sua presa, totalmente focado, concentrado em abater a sua presa ali com a sua arma, com a sua flecha, com o seu objeto de ataque para aquele animal. E por ele estar totalmente concentrado, focado com a sua percepção e todos os seus sentidos unicamente exclusivos ali, ele não se apercebia que ele estava passando por aquele momento sendo uma presa para um outro animal que estava se aproximando. E esse animal o abatia. Então, o foco dele, a concentração dele era tanta e tamanha naquela presa que ele estava visualizando para abater, que ele não se apercebeu do seu ambiente externo e ele foi abatido. Ele foi a presa de um outro animal que estava ali na floresta. O que quer dizer para nós isso, né? O fato de ter acontecido isso com ele demonstra que não é o foco ou um hiperfoco em algo, em uma determinada atividade, que vai garantir a minha total atenção e até mesmo um resultado efetivo e produtivo que me garanta um sucesso e garanta para mim eficiência do que eu estou fazendo. Então, a seleção natural levou ao quê? A um equilíbrio. E só sobreviviam, na verdade, os caçadores, as pessoas que não tinham esse foco concentrado e especializado em estar apenas em um único processo, que era o processo do foco contínuo. Então, conforme oscilava entre o foco contínuo e a percepção, o foco contínuo e a percepção ambiental, que é chamada da distração do foco, garantiu o quê? Segurança, garantiu que não fosse, vamos dizer assim, surpreendido por nenhum outro animal, surpreendido por nenhuma outra situação de perigo, o que gerou uma seleção natural em indivíduos com processo neurológico alternando entre foco e distração. Então, na verdade, o que acontece hoje com o nosso cérebro e é considerado um ponto ideal de acontecimento é justamente essa alternância entre foco e distração, foco e distração. Essas alterações, elas ocorrem de 3 a 8 vezes por segundo, ao ponto de que se a gente está lendo e aí a gente pega, abre aqui as letras, e a gente vai observando, no que a gente muda de linha, ocorreu um processo de distração. A gente percebe a folha, a gente percebe a textura, a gente percebe se algo passou por aqui, se alguém passou pelo lugar. Isso tudo é a alternância entre foco e distração. Só que esse processo aí tem que ser totalmente cíclico, certo? Então ele vai ocorrer de forma bem resumida para você entender como que o nosso cérebro precisa estar harmônico nesses processos do ciclo da concentração. A gente vai ter a concentração, depois a gente tem uma varredura ambiental, ou seja, você vai se aperceber do ambiente, se chegou alguém, se foi, se embora alguém, se ventou mais forte, você vai perceber se o ambiente ficou mais quente, mais frio, você vai se aperceber do ambiente onde você está e depois você faz um reajuste de foco. Esse reajuste do foco, esse processo concentrar, distração e depois reajuste de foco, voltar para o foco, tudo isso em 1 segundo ocorre 4 vezes. Interessante, né? Durante 1 segundo você concentra,
desfoca, reajuste de foco, foca novamente. Você faz esse ciclo 4 vezes em 1 segundo. Meu cérebro está só distração ultimamente, precisamos reaver esse processo. A gente precisa ficar nesse ciclo. A gente não pode querer perder a habilidade de escanear o ambiente. Não posso querer mergulhar na minha leitura ao ponto de me desprender do ambiente por completo e isso significar um risco para mim. Eu não senti um cheiro, uma panela que de repente eu esqueci no fogo, algo que de repente um ferro que tá ligado e esqueceu, alguém chamando na porta e eu tô tão mergulhada aqui dentro da minha leitura que eu não me apercebo do meu ambiente. Isso também não é saudável. Então, só para localizar vocês nesse processo do ciclo e que ele é muito interessante, eu amo falar sobre foco, concentração na linguagem neurológica do processo que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, é tão importante a gente entender isso que a gente tem esse comportamento desregulado desse ciclo, vamos falar assim, dentro do processo do TDAH, né? Por exemplo. Então a gente tem duas possibilidades que podem ocorrer. Que a gente tenha um indivíduo extremamente focado, e aí a gente vai ter um hiperfoco, o que vai gerar... Lembra a história lá do caçador? Um risco para ele. Um risco para ele, tanto social, dessa percepção social, como até um risco físico mesmo, pelo hiperfoco, pelo excesso de concentração em uma determinada atividade ou em um determinado pensamento obsessivo. Então, esse hiperfoco, ou a gente ter totalmente o oposto, que é a falta de concentração, a distração contínua. E aí a dificuldade de retomar, fazer o reajuste do ponto do foco. É aquele que começa a ler, ó, a pequena, grande, ai, essa folha, e aí foi, aí passou o passarinho, e aí já vem pra cá e já olha o óleo, e acabou. O reajuste do foco não aconteceu. Então ela tenta iniciar o processo de concentração, ocorre a varredura do ambiente, na hora dela voltar e fazer o reajuste de foco, ela não consegue. Então a gente pode ter esses dois comportamentos aí acontecendo a nível neurológico com o TDAH. Não é interessante isso, gente? Vocês sabiam disso? Que para que a gente tenha uma qualidade de foco, na verdade a gente precisa ter oscilações entre foco e distração, foco e distração. Aí o que a gente chama de distração é o escaneamento ambiental, a percepção do ambiente onde eu estou inserido. Vocês sabiam disso? Falem aí pra mim. Deixa eu ver aqui. Muito interessante, não sabia. Eu não. É o que a gente chama de atenção rítmica. O nosso cérebro precisa ter um ritmo. Tem que ter um ritmo. Atenção rítmica. Agora vocês já sabem. O nosso cérebro ele trabalha com o processo de atenção rítmica. Então a gente precisa ter foco, distração. Foco, distração, que é esse escaneamento ambiental. Então esse equilíbrio aí, esse ciclo é o que a gente está buscando. E aí, quando a gente fala assim, por que é bom a gente entender esse conceito? Porque quando a gente fala que a gente vai entrar agora nos óleos, que a gente quer um óleo que ajude a gente a ter foco, na verdade o que a gente está querendo é um óleo que nos ajude a ajustar o nosso ciclo do foco. Aí sim você vai estar equilibrando esse processo neurológico. Ó, minha filha tem bem essa situação, não consegue retomar. Exatamente.
Isso acontece principalmente quando a gente já tem indivíduos com TDAH ou TDA que já estão na fase adulta, elas têm total compreensão, total ciência de que elas precisam, de repente, efetuar uma tarefa ou executar a atividade ali laboral dela. Ela tem essa consciência, não é mais uma criança, ela tem essa consciência, mas aí ela começa, concentra, aí escaneou o ambiente, aí já viajou para o passado, para o presente, para o futuro, ela tem dificuldade de fazer o reajuste de foco e retomar. Meu filho também não volta, está concentrada e a mosca passa e ele vai junto, né? Não é isso, Tabata? É esse reajuste. Então, na verdade, quando você fala pra mim assim, Josi, me ajuda com o óleo do foco, você, na verdade, está querendo equilibrar esse ciclo. Então, a gente não está buscando, e se você tinha esse pensamento a partir de hoje, você já vai tirar ele da sua cabeça, que você quer que ao passar o óleo, nada mais chame a sua atenção ou a atenção do seu filho. Porque lembra da história lá dos antigos moradores dessa terra, no processo de caça e dos seus hiperfocos? Significava perigo para eles, o hiperfoco. Por quê? Porque eles não se apercebiam do ambiente e viravam presas fáceis. Não é o que a gente quer. A gente quer que eles percebam se alguma coisa está quente perto, se alguma coisa apresenta perigo no local. A gente não quer o hiperfoco, tá? A gente quer um ciclo equilibrado e ajustado de foco. Ok? Olha só. Agora que vocês entenderam mais ou menos como que funciona o nosso ritmo, a nossa dança neurológica, porque é um ritmo, é uma dança, e não quando a gente faz isso, que a gente entende, a gente absorve esse processo de compreensão, a gente deixa até de ser tão rígido com nós mesmos, porque aí você fala, nossa, esse olhar meu que já foi ali e voltou de novo para a leitura, faz parte. Ao contrário, o fato de eu fazer isso significa que eu estou em alerta. Eu estou concentrada, mas eu estou em alerta a tudo que está acontecendo à minha volta. Isso significa dizer que você está muito bem, que o seu cérebro está percebendo, te guardando e te protegendo ao mesmo tempo que você está focado. Tá ok? A Aline, meu ritmo é distração, distração, foco, distração, distração. Vamos equilibrar. Vamos aprender a equilibrar? Vamos aprender a equilibrar. Eu tô vendo muitos adultos aqui falando, citando suas experiências. Eu vou começar falando pra vocês, tá? Um pouquinho do que eu sugiro que vocês façam, né? Primeira coisa é cuidar da nossa higiene mental. Se você não conhece esse termo, nunca ouviu falar nesse termo, passa a pesquisar sobre higiene mental. Às vezes a gente pensa muito na higiene do ambiente, na limpeza do ambiente, deixar o ambiente salubre, com condições saudáveis, mas a gente não pensa na nossa higiene mental. Então, fazer um processo de higiene mental vai garantir você também uma eficiência nesse processo do seu ciclo de foco. Tá ok? Então, como que a gente pode ajudar? As coisas que a gente escolhe escutar, a qualidade musical que você opta, ela tem uma frequência vibratória. Então, ela também vai te ajudar nas suas questões neurológicas, tanto da percepção de foco como de memória. As frequências em hertz daquilo que a gente passa a escutar vai favorecer ou não o seu processo de higiene mental, tá ok? Então, hoje em dia, por exemplo, para meditação, a gente já escolhe ondas sonoras beta, então, ou alfa. Então, você vai escolher conforme a sua necessidade neurológica. Então, busque a qualidade musical para te ajudar nesses processos de ondas neurológicas. A tua leitura, prática de leitura, ajuda muito na sua higiene mental. Então, boas leituras vão ajudar o seu cérebro a trabalhar melhor e a disciplinar ele de forma mais eficaz, porque você vai, além de trabalhar a parte, logicamente,
das palavras e uma fluidez na sua comunicação e até mesmo a aquisição de novos vocabulários, você também vai disciplinar com horário, você vai disciplinar com quantas folhas vão ser a sua meta do dia. Isso tudo você pode trabalhar na sua higiene mental, tá? Quanto que você vai estimular e estipular para o seu desenvolvimento mental durante as suas 24 horas. Eu vou ler 10 folhas, eu vou ler 15 folhas por dia. Você vai trabalhar esse processo de higiene mental. Então, a frequência das músicas que você escuta, a parte da leitura e também a escolha que você faz dos assuntos que você conversa. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma qualidade de saúde mental, limpeza mental, de higiene mental melhor, tá? E aí, quando a gente fala, isso a gente falando aqui para os adultos que estão aqui com a gente, conversando e contando um pouquinho das suas experiências. É importante que você busque orientação, de repente, com a sua nutricionista ou com o seu médico integrativo, para que você possa suplementar. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu não sei se todos vocês já usam e conhecem os suplementos que a gente tem, tá? Então é interessante que você faça o uso conforme a indicação. Então esses são 4 e esses são 4 ao dia. Tá? Então aqui a gente tem o ômega e tem um complexo vitamínico. Não necessariamente vai ser esse que você vai estar utilizando, né? Esses são de ótima qualidade, é o que eu estou usando, mas você pode pedir indicação do seu nutricionista, do seu médico integrativo, para estar te auxiliando principalmente com as vitaminas e minerais que o seu cérebro precisa para poder trabalhar de forma mais eficiente, executar as suas funções neurológicas de forma mais eficiente, que te gere maior resultado, tá bom? Então, cuidar do nosso corpo físico, dos nossos órgãos, do nosso sistema nervoso central, vai gerar para você, como consequência, uma qualidade de raciocínio, de memória, e assim estipular para você um ciclo de foco mais ajustável, tá bom? Então isso tudo é imprescindível que você faça. A gente tem a necessidade de repor. Josi, mas eu já como tão bem, eu já faço uma alimentação super variada, e aí começa a usar uns termos que já estão até defasados, né? Uma alimentação balanceada, eu como saudável. Isso tudo, a gente entra num folclore da nossa mente. Porque, infelizmente, mesmo que a gente tivesse a condição de ter um prato super colorido todos os dias, a gente dificilmente iria colher todos os benefícios de todos aqueles alimentos. Se a gente dá um Google, de repente, e aquele alimento tem tais e tais nutrientes, porque a gente está falando de uma monocultura, a gente está falando de uma baixa qualidade de produção, um solo de baixa qualidade. Então os alimentos que estão sendo produzidos, na maioria das vezes, não contém tudo aquilo que a gente precisaria que eles tivessem, tá? Salvo se você tem a sorte de conseguir se alimentar só com orgânicos, livres de agrotóxicos, com a produção de agricultura familiar. Isso tudo já beneficia bastante e já traz uma boa qualidade do alimento. Mas se não é essa a realidade, infelizmente a gente tem baixo valor nutricional em muitos alimentos, muitos. E aí a gente precisa suplementar. Fora processos individuais de dificuldades metabólicas que a gente possa ter. Então, realmente vai ter que adequar. E isso é imprescindível para que você tenha uma resposta neurológica, tanto você quanto a sua criança, tá? Isso é indispensável, tá? O óleo não vai substituir você cuidar dessa parte suplementar, por exemplo. Tá? Então isso é importante que você saiba disso. Agora vamos abrir algumas perguntas. Eu trouxe vários óleos aqui que são, por mim, queridíssimos para o processo de ciclo do foco, da concentração e como consequente a gente colher uma boa memorização,
Eu vou ler as perguntinhas de vocês, tá ok? E agora eu quero que vocês aproveitem esse balãozinho aqui do lado, como interrogação, e comecem a colocar as perguntas ali. Se vocês escreverem aqui só nos comentários, talvez eu não ache a pergunta de vocês, tá bom? Então coloca pra mim nesse balãozinho e eu vou começar a ler as perguntas que o pessoal colocou lá na minha caixinha, nos stories, e vou começar a responder vocês. Vamos lá. Qual o melhor blend para concentração? Obrigada. O melhor blend para concentração? Olha, eu vou indicar alguns para vocês. Deixa eu tirar se ele tá aqui. Tá lá em cima. Acho que nem tá aqui mais. Ó. Não veio o nome da pessoa, não veio, né? Pra eu poder falar o nome dela. Blends que eu recomendo vão facilitar bastante, principalmente para quem tá começando. Quem não consegue ainda montar uma sinergia, ainda tem dificuldade com a quantidade de gotas, proporção. Então, os blends são opções satisfatórias e que vão entregar para você um resultado muito efetivo. Então, a gente tem o Finker. Apesar dele estar... tá estourando. Apesar dele estar no kit Kids, ele pode ser usado por adultos, tá, pessoal? Então, se você tem ele em casa, pode usar na sua criança e pode usar em você também. Ele é hiper cheiroso e funciona muito. E o objetivo dele é justamente o cérebro. Eu não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Ó lá. Ele tem um cérebrozinho aqui desenhado, ó. O objetivo dele é justamente atuar no sistema nervoso central, tá ok? Outro que eu gosto muito é o Adaptive. O Adaptive, apesar dele ser um mix calmante, muitas das vezes o que falta para nós é justamente acalmar a nossa mente para que a gente consiga focar. Acalmar os nossos pensamentos para que a gente consiga estabelecer uma linha de raciocínio para o que está acontecendo no momento presente. Então, o Adaptive, eu tenho ele tanto roll-on como ele puro, concentrado. É uma opção maravilhosa, não fico sem. Meus filhos, inclusive, vão para a escola após utilizá-lo. Eu aplico coluna, nuca, nos pulsos e ainda passo aqui na mão, tá? Porque se você não sabe, até os roll-ons que você faz, você pode fazer esse processo, ó. E inalar, tá bom? Vai até facilitar para quem tem muita sensibilidade, porque se você pega só daqui e vai fazer a inalação, tá bem concentrado. E aqui já não tá tão concentrado o aroma. Então já facilita aplicando aqui e fazendo a inalação, tá bom? E o Intune, eu não sei porquê, mas eu acho que eu levei lá pra cima para as crianças. O Intune que chegou, o lançamento. Então é interessante ter esses mixes, né? O Finker, o Intune, o Adaptive vão favorecer a concentração, o foco e o estabelecimento desse ciclo que a gente tanto precisa, equilibrado entre o processo de distração, reajuste do foco e focar, tá ok? Vamos ver o próximo. Vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui. Olha só, quais óleos para melhorar foco e a memória em crianças TDAH? Então, quando a gente está falando desse público, não só infantil, porque essas crianças vão crescer, né? E não existe só crianças com TDAH, adultos também têm TDAH. É interessante trabalhar com óleos que acalmem essa frequência, tá? Do pensamento acelerado. Então, a gente precisa de óleos aterradores. Então, o que você pode anotar aí para você utilizar, tanto no difusor, que é maravilhoso, no difusor pessoal, como também nos roll-ons, na aplicação tópica, tá? Você vai utilizar Vetiver,
com toda certeza, um aterrador incrível, maravilhoso. Muitas pessoas têm dificuldade com o aroma dele, com o aroma do cedro. Coloquei os dois aqui porque são dois aterradores poderosos, poderosos. Você pode aplicar apenas na sola do pé, na coluna, um pouco longe dessa área olfativa, para que você não tenha tanta dificuldade até você se acostumar com o cheiro, com o aroma. Ou você pode misturar com outros óleos que eu vou citar aqui, o que vai dar uma balanceada ali na parte olfativa para você. Mas o efeito vai permanecer, que é o que você quer, tá? Então, vetiver, cedro, o próprio frankincense, a copaíba queridíssima, ajuda demais essas crianças. Ela, além de ser calmante, ela atua diretamente no sistema nervoso central, no sistema endocannabinoide. Então, a gente tem aqui uma atuação calmante, tranquilizante, porém não é sedativa, tá? Ela é calmante, tranquilizante, mas ela não é sedativa, o que vai te trazer para o tempo presente, para o aqui e agora, para executar o que você precisa fazer, para realizar a terapia que precisa ser feita, para poder prestar atenção no homeschool. Então, é fundamental, tanto no difusor como no uso tópico, tá? Outros óleos que você pode estar conjugando, por exemplo, com o vetiver e o cedro, se você tiver alguma dificuldade, são os óleos cítricos, tá? Então agora eu vou falar alguns para você, óleos cítricos que vão te ajudar com o foco e a concentração. Tangerina, o Citrus Bliss vai te ajudar bastante, o mandarina, então, vai te ajudar demais, demais. O lemon, gente, o lemon é incrível para foco. Foco e concentração, alinhamento dos pensamentos, ajuda a dar uma quebrada no aroma do vetiver, por exemplo. É incrível. Então, você consegue utilizar esses óleos. O Citrus Bliss, ele já é um mix de óleos cítricos, então facilita bastante para tê-lo e colocar no difusor, por exemplo. Se estiver fazendo a aula, né, online, vai lá, bota numa bolinha de algodão, coloca no ambiente onde está assistindo a aula, vai facilitar demais, demais, demais. Outro óleo é o Peppermint, tá? O Peppermint vai te ajudar bastante com foco e também com a energia, né? Então, além de ajudar a não distrair, vai dar mais energia, disposição para realizar a tarefa ou até mesmo a execução dos pensamentos, organização dos seus pensamentos ali que estão um pouco desorganizados ou um pouco desconectados com o que está acontecendo. Então, o Peppermint vai facilitar demais. Deixa eu abrir uma outra pergunta. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão visualizando as perguntas, pessoal. Como melhorar a memória para quem sofreu um AVC? Perfeito. Olha só, um AVC, ela não estabelece aqui, talvez seja um isquêmico, né? E aí, para essa necessidade de memorização, existe uma combinação muito boa, tá? Processo de memorização, e aí não se aplica esse blend que eu vou falar agora para você, não se aplica, por exemplo, ao TDAH, mas a esse processo de memória e de estímulo neurológico que a gente está buscando quando a pessoa já tem um histórico, de repente, familiar, né? De Alzheimer, já tem um histórico familiar ali dessa perca de memória, ou tem uma questão fisiológica ou hormonal acontecendo que está desencadeando a perda de memória, ou até mesmo essas questões de AVC que possam ter acontecido. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma combinação incrível, tá? Para poder utilizar com essas situações que eu falei agora. Esses três aqui, ó, Peppermint, Cedro e Rosemary. Peppermint, Cedro e Rosemary, tá ok? Então, onde? No difusor e no uso tópico. Peppermint, Cedro e Rosemary,
tá ok? Você pode conjugar esses 3 para ajudar a pessoa que está com essa perda de memória, seja por uma questão ali de hereditária, ou tá no início do processo de Alzheimer, ou as questões do AVC, tá bom? Ó, algumas perguntinhas que estão aqui não são sobre o tema. Depois eu respondo todas vocês nos stories, tá? Olha que pergunta interessante. A partir de qual idade podemos usar óleos para o foco? A partir de qual idade? O que vocês acham, meu povo? Foco, concentração, é importante a partir de que idade? Uma vez que a gente vai tirar o conceito de foco, aquele conceito primário que a gente tinha antes de começar essa live, de que foco era parar tudo que estava acontecendo e só prestar atenção numa coisa, né? A gente acabou com esse pensamento, né? A gente deletou esse pensamento da nossa vida. Então, o que a gente entende como foco? O ciclo de foco acontecendo entre o processo de concentração, varredura do ambiente, depois reajuste de foco, concentração, varredura do ambiente, reajuste de foco, concentração, reajuste do ambiente, retorno ao foco. Com qual idade a gente já pode estar atento ao processo de foco, o ciclo de foco dessa criança? Se a gente for entender e perceber o ciclo de foco, a gente tem que estar atento desde o primeiro ano de vida, tá? Como que é essa percepção e essa varredura ambiental e depois retomar a atividade que estava fazendo. Então, ela brinca com o brinquedo dela, ela tá ali no monta-monta, ela tá ali encaixando os brinquedinhos, mas ela percebe se chega alguém, ela percebe se a mamãe tá saindo, se alguém tá indo embora, ela percebe tudo que tá acontecendo em volta, ela percebe se alguma coisa cheirosa, gostosa ficou pronta e aí deu fome nela. Então, o que a gente tá querendo dizer com isso? Desde muito pequenininho, desde o primeiro ano de vida, é importante que você observe o ciclo de foco dessa criança. Perceba se ela, quando ela internaliza no processo do brincar dela, da atividade que ela está fazendo, ela se desconecta de tudo em volta e fica ali realizando a atividade, não percebe nada, nem se chegou uma outra criança, nada, não percebe se ligou a televisão, não percebe. Isso é um motivo de alerta, como o contrário também. Não conseguir estabelecer esse retorno e o reajuste de foco. Ela tá fazendo uma coisa, aí já apareceu uma outra atividade, ela já larga aquilo, aí já vai fazer outra, e daí a pouco ela também já tá em outra. Esse não voltar, esse não reajuste do foco também é motivo de você estabelecer um alerta, certo? Então, lá no primeiro ano de vida já é importante a gente trabalhar esse reajuste de foco e trabalhar o ciclo desse foco, tá? Então, você pode, por exemplo, lá para os 8, 9 meses, quando a criança já está começando ali a engatinhar, 10 meses, realizando atividades manuais, já está percebendo tudo em volta dela, fazendo a percepção tátil, você pode ajudá-la com o Finger, por exemplo, aplicando ali na solinha do pé, tá ok? Agora que você já entendeu que o foco não é ficar obcecado fazendo apenas uma coisa, é você estabelecer um equilíbrio entre esse ciclo, tá ok? Então ela precisa ter essa percepção, sim, ambiental, fazer essa varredura ambiental do que está acontecendo e conseguir ter o gatilho de retomar a atividade que ela estava fazendo, tá ok? Pessoal, vocês estão conseguindo compreender? Fala aí pra mim se vocês estão compreendendo tudo que a gente está falando aqui. Está fazendo sentido? Se agora você entendeu, se agora você vai olhar com outros olhos quando você quer que a sua criança de repente foque
E aí você, de repente, achava que focar era realmente não piscar, não olhar para o lado e ter aquele pensamento restrito sobre algo. Então vai trazer até mais leveza para o processo de aprendizado, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui. Olha que pergunta interessante. Qual a melhor forma de uso para ativar o foco? A melhor forma para ativar o seu foco e a concentração, eu recomendo o processo olfativo, tá? Então, assim, a gente vai utilizar principalmente nos menorzinhos ou quando a gente não consegue que eles façam um processo de inalação consciente, um processo de inalação feito com a respiração adequada. A gente vai sim utilizar várias vezes o Roll-On, mas não substitui ali o processo aromático. Realmente o resultado é incrível quando a gente lança a mão de fazer inalação, seja na palma da mão, seja com inalador, seja com difusor pessoal, você trazer para fazer o seu processo de inalação ou no difusor de ambiente, tá? Então você vai colher resultados muito, muito efetivos no processo inalatório. Olha que pergunta legal. O Intune e o Finker agem de maneira diferente? Ambos são óleos mixes compostos e com a proposta de atuação neurológica. Porém, eles têm elementos químicos bem diferentes. Então, a gente vai ter sim resultados agindo de forma diferente porque nós somos únicos. Né? E não necessariamente porque o Finker funcionou excelentemente bem, vai excluir que você tenha um resultado ainda melhor com o Intune, tá? O Intune é o nosso sonho de consumo há muito tempo, porque a gente não tinha no Brasil até então. Então a gente ficava sonhando com a possibilidade de tê-lo aqui. É um mix voltado justamente para o foco, para a concentração e para percepção, memória. Então ele é realmente muito eficiente. Sendo que ambos têm uma proposta muito parecida, mas são químicas diferentes e óleos compostos diferentes. Eu tenho os dois. Então eu utilizo alternando e mesmo assim eu ainda lanço mão do Adaptive, porque o Adaptive realmente ele traz essa calma e essa tranquilidade durante o processo de aprendizagem, durante o processo de memorização e no processo de construção do conhecimento, porque ele acalma a mente. Então isso é o que a gente também está buscando, principalmente quando a gente tem crianças que têm a mente acelerada. Então a gente quer que eles foquem, quer que eles se concentrem, mas quer que eles também façam isso de forma não traumática. Eu acho que o nosso maior objetivo quando a gente quer que os nossos filhos estudem, foquem, fiquem ali debruçados sobre os livros, ou estudando para um vestibular, ou estudando para um concurso, a gente não quer que aquele momento e que aquela experiência seja traumática. A gente quer que seja adaptável, que seja flexível, que realmente essas ondas e esses ciclos entre foco e desfoco aconteçam de forma harmônica e sem trauma, no sentido de sem ser doloroso o processo de aprendizagem. E o Adaptive ele faz isso. Ele traz essa leveza para esse processo de aprendizagem, uma vez que ele traz calma, tranquilidade e concentração. Então a gente estimula o processo neurológico de capacidade, percepção e aprendizado, mas ao mesmo tempo a gente acalma, tranquiliza e a gente traz uma leveza para o processo de crescimento do conhecimento. É muito interessante. Deixa eu ler mais alguém aqui. Quais os melhores óleos para TDAH? Os melhores óleos? Então, você pode investir nos aterradores,
Então, você ter pelo menos uns 2 aterradores já vai te ajudar bastante. Então, eu vou dizer alguns, tá? Anotem aí. O frankincense, a copaíba, o vetiver, o cedro, o balance. São alguns aterradores que você pode escolher ter pelo menos uns 2 deles para te ajudar no suporte com o TDAH. Aí você ter cítricos para ajudar na criatividade, na parte lúdica e no processo de memorização. Então você pode lançar mão do tangerina, do mandarina, do lemon, você pode lançar mão do citrus bliss. Então são opções que você tem para que você lance mão também durante o processo de foco, concentração, esteja ali brotando criatividade, a parte de lúdica, a parte também de imaginação. A gente quer isso tudo. Durante o processo de leitura, por exemplo, se você está lendo uma história, se você está lendo, seja ela fictícia, seja ela baseada em fatos reais, seja ela um estudo, uma parábola, uma analogia, o que a gente quer que o nosso cérebro faça? Que ele pegue aquela mensagem, decodifique, crie para nós tudo que a gente está lendo aqui com os olhos, crie na nossa mente aquele cenário, as cores daquele lugar, a cor do céu, como que está aquele ambiente, a temperatura daquele ambiente. A gente quer, quando a gente está executando, principalmente a leitura, a gente quer que o nosso cérebro seja capaz de fazer isso tudo. Só lendo a gente seja capaz de criar todo esse ambiente dentro da nossa mente. Principalmente quando a gente pega umas leituras, sejam elas infantis ou adultas, que vão descrevendo tudo, descrevem o ambiente, descrevem a mesa, descrevem o copo, descrevem a flor que está em cima da mesa. O seu cérebro, ele precisa criar isso tudo para que você visualize. Então, os cítricos vão te ajudar e ajudar o seu pequeno a fazer isso com muita mais facilidade, porque eles vão ajudar nesse processo criativo, lúdico, imaginação. Tá ok? Que nada mais é do que ferramentas para ajudar a memorizar, gravar. Porque você não vai só ler roboticamente as letras. O seu cérebro vai pegar aquela informação e decodificar. Então você leu a palavra mesa, o seu cérebro já, na minha cabeça, acabou de se formar uma visão sobre o que eu vou configurar como mesa. Na sua aí, da sua casa, você já pensou em outra mesa. De repente você pensou numa mesa redonda, eu pensei numa quadrada, e mais alguém aqui da fila pensou em uma mesa retangular. Eu pensei numa mesa de 4 cadeiras, você já pensou de 6, porque o autor não descreveu. Isso tudo é imaginação, isso tudo é criatividade, isso tudo tem que estar funcionando ao mesmo tempo na nossa mente. Não é só ler roboticamente, a gente precisa que toda essa parte também esteja ativa e alerta no nosso cérebro. E isso com os cítricos é muito legal da gente colher resultados, tá? Muito bacana a gente colher resultados com eles. Então, os aterradores, os cítricos e também para o TDAH, que foi a pergunta dela, quais os melhores óleos para o TDAH, você lançar mão em casa de alguns calmantes também, para os processos de aprendizagem e estudo, terapia, acontecerem de forma mais calma, mais tranquila, para que você diminua ali os pensamentos, a quantidade de pensamentos ao longo da terapia, tá ok? Ou da terapia, ou da atividade, ou até mesmo da realização pedagógica. Então, vamos lá. Alguns calmantes que você pode lançar mão durante esse processo: lavanda, o patchouli, a própria copaíba. Deixa-me pensar em mais alguma aqui. Eu gosto muito do Peace, o Calmer. São óleos que você pode ajustar ali durante o processo se há uma agitação mental e de pensamentos muito constante no processo, atrapalhando o processo de aprendizagem, tá ok? Então você pode lançar mão deles, ok? Vamos lá. Essa eu respondo lá nos stories. Olha que legal. Quais óleos do kit é bom para memória? Eu acredito que ela deve estar falando ou do kit Brasil ou do kit Lar, não é isso? Eu acredito que seja isso.
né? Então, para memória do kit específico, você vai ter a copaíba, o frankincense, a tangerina, o lemon, o peppermint. Olha quantos. Dá para trabalhar a memória, o foco e dá para fazer estímulo do sistema nervoso central desse processo neuroinflamatório que possa estar acontecendo e ajustar os processos de memorização, tá ok? Então você pode utilizar do kit esses óleos que eu te falei com esse objetivo. Deixa eu ver qual mais. Olha, que legal. A Thaís colocou assim: tenho muita dificuldade em concentração e memorização na leitura. O que eu poderia usar? Primeira coisa é você estabelecer alguns fatores aí para sua higiene mental. Então, escolher, de repente, iluminação adequada para você, para o seu aprendizado, para o seu estudo. A questão sonora do ambiente que você está estudando, tá? Isso vai garantir ou atrapalhar o seu estudo. A questão também da organização do ambiente que você está é importantíssimo, tá ok? Então, desde a mesa, até mesmo se ao teu redor tem coisas bagunçadas, tudo fora do lugar. Um quarto, se escolher um quarto para estudar, se o quarto está com as roupas jogadas pelo canto e tal, é importante atenção. A luminosidade, atenção, a parte sonora e atenção com essa parte ambiental, de organização ambiental mesmo, do ambiente onde você está ordeiro. Depois que você solucionou essas dificuldades, você vai buscar técnicas de memorização para o seu estudo. Então você pode utilizar os óleos conjugados com algumas técnicas de memorização. Você precisa descobrir qual é a sua forma de aprendizado. E depois a gente pode fazer uma outra live sobre isso, porque também é um assunto que eu adoro. Pessoal, olha só, eu tô aqui já há alguns minutos com vocês. Eu acho que daqui a pouco a live cai. Mas subam aí coraçõezinhos, aproveitem para compartilhar. Se a gente cair, eu prometo que eu retomo de novo aqui para vocês, só pra gente finalizar algumas perguntas. Mas eu gostei muito da pergunta dela, porque às vezes a gente fica buscando uma fórmula ou algo que resolva, uma única coisa resolva essa questão que é bem complexa, que é o processo de concentração interligado com a memorização, tá? Então, só recapitulando aqui. O ambiente organizado, iluminação adequada para os seus estudos, que favoreçam a sua visualização, que não cansem a sua vista, tá? E a parte sonora. Aí você vai precisar descobrir qual é o seu estilo de aprendizado. Se você gosta de uma música ao fundo, uma música que te ajude a acalmar a sua mente, ou se é o silêncio completo. Você precisa descobrir qual é e fazer ele acontecer. Tá, ok? Então, depois que a gente partiu para isso, a gente vai precisar que você faça a escolha de técnicas de memorização e de formas de aprendizagem para você. Muitos de nós aprendemos ouvindo, apenas ouvindo. Outros aprendem lendo, apenas se for lendo. Precisam ler para aprender. Outros aprendem anotando, fazendo processos de resumos, mapas mentais. Então, você precisa se concentrar, memorizar para executar. De repente, aí, algum concurso ou prova que você vai realizar, ou já está estudando e precisa desse contínuo de aprendizagem. É importante que você descubra qual é a sua forma de aprendizagem. Cada um de nós tem uma forma de aprendizagem diferente. Vou dar um exemplo da minha, tá? Eu aprendo muito se eu escuto e se eu escrevo. Se eu pego para ler, apenas ler, sem um papel, sem um post-it aqui, sem uma caneta, sem um marca-texto, sem nada, se eu simplesmente pego aqui para ler, dificilmente o meu grau de absorção do conteúdo do livro vai ser efetivo. Possivelmente eu termine de ler umas 5 páginas e me pergunte o que eu estava lendo. Porque
essa é a minha forma de aprendizagem. Eu preciso escrever, eu preciso marcar, eu preciso resumir, eu preciso de repente estar com um papel de anotação e ir aprendendo e pondo meus pontos de vista, ou colando aqui um post-it com a minha observação, para que quando eu retome ali, eu relembre ao meu cérebro tudo o que eu aprendi. E eu aprendo muito escutando. Então, audiobook, às vezes eu pego o próprio livro e boto um audiobook para poder falar e eu vou acompanhando. Eu aprendo muito com aulas audiovisuais. Então, descubra qual é a melhor forma de você aprender para que você memorize. Não tente simplesmente afrontar o seu cérebro e impor para ele uma forma de aprendizagem, porque isso não vai acontecer e você vai se frustrar e você vai achar que de repente até nem tem a capacidade de aprender determinado assunto, só que você só está usando a técnica que não é a sua, a adequada para você. Então, memorização nada mais é do que adequar a minha forma de aprendizagem com aquilo que eu estou fazendo. Então, eu aprendo de forma sinestésica. Eu preciso que envolva as minhas emoções para que eu aprenda. Então, você precisa trazer sinestesia para o teu processo de aprendizagem. Isso acontece, aproveitando só essa pergunta dela, para trazer para a realidade dos nossos pequenos, das nossas crianças. O que às vezes o ensino convencional faz é tentar padronizar a forma de aprendizado. Então, todo mundo é ensinado de forma coletiva, igual, e a forma de avaliar o aprendizado é igual também. Então, o que acontece? A gente tem aí diferentes formas de aprendizagem por parte dessas crianças e por muitas das vezes essa informação não chega, não fica, não fixa. E aí a gente fica achando que a criança não prestou atenção, ou que de repente aquela matéria é muito difícil, ou ele não tem aptidão para aquela matéria, sendo que não é. É porque a forma de ensino que foi estabelecida e foi falada não é a forma que é compatível com a capacidade de aprendizagem, com a forma de aprendizagem daquele indivíduo. Então, flexibilizar as formas de estudar até você encontrar a sua ou a do seu filho vai ser mais eficiente, porque quando você descobre o que você é, quais as formas de aprendizagem que é mais fácil para você ou mais fácil para o seu pequeno, cara, você achou o caminho. Ali você ensina qualquer coisa, porque você já achou qual é o sistema chave-fechadura que abre esse portal do foco, da concentração e da memorização. Só que às vezes por exemplo, eu já sei que eu preciso ter zilhões de post-its, zilhões de etiquetas, marcadores para eu poder estudar e gravar meus livros e marcar. Aí eu vou e falo, não vou, eu tenho que aprender como fulana aprende. Eu tenho que simplesmente sentar aqui, passar o olho no livro e depois saber contar ele todo. Cara, o que vai acontecer é que eu vou me frustrar, porque isso não vai rolar. Não vai rolar, não vai acontecer, porque não é a minha forma de aprendizado. Entendeu? Não é a forma como o meu cérebro decodifica tudo que chega para ele. Eu sou muito visual, eu sou muito audiovisual, então eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso riscar, eu preciso de canetas coloridas para eu aprender, para eu riscar, para eu destacar o que é importante para mim. Então isso com os nossos pequenos também é importante. A gente fazer esse processo de observação. Qual é a forma de aprendizagem que é mais fácil para ele, que ele vai captar melhor. E aí o aprendizado vai ser mais leve, mais tranquilo, mais fluido. Você vai sentir o óleo realmente tendo efeito e resultado, porque você não está indo de encontro à natureza daquele indivíduo. Você está simplesmente potencializando. Você está facilitando o processo com o uso dos olhos, mas respeitando a individualidade daquela pessoa, da forma como ela aprende, tá ok? Deixa eu ver mais uma perguntinha, gente. Eu acho que a gente vai cair a live. Olha, pergunta interessante. Pede pra Jaque.
Devemos usar só no momento do estudo ou do trabalho ou usar várias vezes ao dia? Se o seu objetivo é o foco, a concentração, a memorização, você vai utilizar durante o processo de estudo ou de terapia, tá? Então você vai colocar ali pelo menos, se for difusor de ambiente, eu recomendo que você ambientize uns 20 minutos antes, já coloque ali o difusor para poder difundir o óleo, organize o ambiente, atente-se para a iluminação, atente-se para as questões sonoras, que possam ser distratórias, ou seja, causar distrações, ou que sejam necessárias para que as ondas cerebrais alfa, beta, teta consigam harmonizar, tá? Então, assim, é importante descobrir qual é a forma mais eficiente para você. Eu vejo algumas pessoas estudarem, escutando música aqui no fone. Eu falo, gente, nunca seria para mim. Nunca. No meio da leitura eu estaria cantando a música, com toda certeza. Com toda certeza eu estaria cantando a música. Mas já tem gente que bota a música aqui e lê o livro inteiro. E depois filosofa sobre o livro, conta sobre o livro. É a forma dela de aprendizagem, tá ok? Ó, mais uma perguntinha aqui, ó. A Isa tá perguntando, Josi, existe um melhor horário para ingerir a copaíba para a questão neurológica? Eu gosto muito do horário da manhã, porque você colhe o benefício perceptivelmente ao longo do dia, mas nada impede que seja usado durante a noite, por exemplo, tá? Olha, a Flávia falando, minha filha estuda assim, surreal. Surreal, a gente que não é assim, olha pra pessoa e fala, impossível. Não tá aprendendo nada, tá da maneira dela, da forma dela, entendeu? E isso é muito legal, individualizar. A gente tem que parar de querer se engessar e caber dentro de um molde, dentro de um modelo que foi preconizado, sei lá por quem, que de repente não tá nem mais aqui entre nós. E a gente fica se culpando de não se encaixar naquele padrão de aprendizagem e de estudo. Quantas pessoas têm os maiores insights da vida fazendo atividade física, né? É a hora que mais oxigena o processo ali cerebral e aí a pessoa tem vários insights, criam negócios, fórmulas empreendedoras e de sucesso correndo na esteira, fazendo bicicleta. Por quê? Porque a forma como ela fica livre de todos os ruídos externos é quando ela está fazendo atividade física. Então, é onde mais processa as informações. Tá ok? E aí, pessoal? Eu acho que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, não. Ó. Ok, pessoal. Muito bom. Gostei muito de falar com vocês sobre o processo de memorização, foco, distração. Talvez agora você se sinta menos engessado no processo de aprendizado. Saber e lembrar da historinha que eu contei aqui, de que é importante sim fazer essa varredura do ambiente, é protetor, concede ao indivíduo uma percepção social e sensorial. Então a gente não está buscando uma obsessividade durante o processo de estudo, terapia e nem no processo ali de conhecimento. A gente está querendo justamente esse ciclo, tá ok? A gente alternar e fazer essa oscilação dessas frequências para que a gente tenha um foco e desfoco dentro ali do processo neurológico acontecendo e o reajuste de foco está estabelecido de forma adequada, tá bom? Ó, a Sola colocou aqui, meu filho é autista para atividade e fica bravo. Tem que ver se ele está se frustrando. De repente a proposta que está sendo feita para ele
ele tá frustrado por não estar conseguindo fazer. Então, de repente, ajustar a atividade, fazer uma atividade adaptada, ver quais são as limitações ambientais que ele está encontrando, sejam com os aparelhos que estão sendo ofertados para ele, se ele está tendo alguma dificuldade, ou se ele não aceita aquele tipo de material, de repente alternar, porque o que está acontecendo com ele pode ser frustração, tá? Frustração por não estar conseguindo, frustração porque não é aquilo que ele gostaria de estar executando no momento, ou frustração por causa do método de aprendizagem, para ele não seria o mais eficiente a forma como está sendo proposta, tá bom? E aí flexibilizar é vida, gente. Engessar é praticamente nos podar. Nós somos muito diversos, nossa mente é muito diversa na forma de criar, na forma de pensar e na forma de memorizar. Então a gente não pode engessar as nossas características, tá ok? Gostei muito de estar aqui com vocês, eu acho que a gente pode repetir isso. Tem tantos temas interessantes pra gente debater, pra gente falar de forma um pouco mais científica. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ler o máximo de perguntas possíveis, mas acho que o nosso tempo já acabou. Tá ok? Uma ótima tarde pra vocês, um beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau!